Graça e paz. Então vamos para o terceiro e último vídeo desta série, Identidade em Cristo, de onde vim e para onde vou. Este terceiro vídeo, ele vai falar acerca de como nós vamos viver agora conscientes da nossa origem, do nosso destino, quem eu sou e como eu vou percorrer a minha trajetória como filho de Deus, regenerado, nascido de novo. E então alguma coisa quem tem que trocar, né, querido? Se nós vamos ter uma nova vida, onde as coisas velhas ficaram para trás, onde as coisas de agora devem ser novas, vamos andar em novidade de vida, é isso que a Escritura diz, nascer de novo. Algo tem que estar novo com este novo nascimento. Não tem como nascer de novo e ter uma vida configurada em costumes antigos, em atitudes velhas, em modo de ver viciado em uma perspectiva não celestial. Então, como nós vamos estar peregrinando na terra agora já conscientes da nossa nova identidade em Cristo Jesus? Nós vamos examinar as Escrituras em 1 Pedro, no capítulo 1, que vai nos dar algumas direções acerca disso. E se invocais por Pai, lembra que foi dito que estaria colocado em nosso coração o Espírito de Deus que clamaria Abba Pai. Estudamos isso no vídeo anterior. Deus colocou em nós, a partir da nossa adoção como filhos, mediante a semente não corruptível que é Jesus, nós tivemos condições de ter acesso ao Santo dos Santos, mediante o sacrifício de Jesus. Então, Deus coloca em nossos corações o Espírito dele que clama, o Espírito do Filho em nós, que clama Abba Pai. E então no versículo 17 de 1 Pedro, no capítulo 1, vai dizer assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo que nós vamos passar aqui. Nós não sabemos se vamos passar mais 5 anos aqui na Terra. Eu nem você não sabemos a qualquer momento se o cronômetro da nossa vida vai parar. O detalhe é, enquanto ele não parar, estamos fazendo o quê como filhos de Deus na terra? Estamos fazendo o quê como nascidos de novo? Então ele diz, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, que possamos perceber a riqueza, a pureza, a glória, a grandiosidade do que é ter o Espírito do Filho em nós, que nos ajuda a clamar, que nos ajuda a abrir a boca e confessar quem é o nosso Deus. Foi com o precioso sangue de Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 22, purificando a vossa alma. Aí ele vai dizer aqui, o que é purificar a nossa alma durante a nossa trajetória na terra? Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Quem é a verdade? O próprio Cristo. Onde Cristo está? Na Bíblia, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Em outro momento ele disse, eu sou o caminho, a verdade. As minhas palavras são a verdade. Olha que perfeição aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. É Jesus aqui na palavra. É pela palavra que vamos ter acesso ao Cristo, porque Cristo é a palavra. A palavra é a verdade, Cristo é a verdade. Mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia não é meramente mais um livro na nossa estante. Não pode ser mais uma literatura religiosa, meras escrituras teológicas. É o próprio poder de Deus.
Nós estamos negligenciando o poder, nós estamos deixando para lá coisas tão importantes se nós considerarmos que a Bíblia é só mais um capa dura com páginas brancas recheadas de palavras. Aqui é o próprio poder de Deus, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível. Ele está aqui se referindo a Cristo, a semente não corruptível. Pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. A palavra, sem crer, ela é só letra. Mas ela, consumida, comida, como um pão, quando você come, ele vai se destrinchando na tua corrente sanguínea, e os nutrientes vão se espalhando e o sangue vai levando os nutrientes para compartimentos específicos do nosso corpo, para que após a nutrição dessas células, o nosso metabolismo entenda que nós estamos com suprimento para manter vida no nosso corpo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Por isso que em outras passagens é dito: coma do rolo da palavra. Coma esta palavra. Coma deste rolo. Porque antes era feito em rolos de papel, em papiros, né? Coma desta palavra. Ou seja, isso quer dizer que é uma linguagem figurada, é claro, você não vai comer páginas e colocar papel na boca. Está falando de você colocar para dentro de si e deixar que estas palavras modifiquem a tua mente e vá começando a espalhar nutrientes das verdades que você lê e você comece a ter uma nova mentalidade. Por isso que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês renoveis a vossa mente. A maneira de nós renovarmos a nossa mente. A renovação chega para algo que já está velho. Se a gente nasceu de novo, algo tem que ficar para trás. E este algo aqui, para começar, e na verdade pode ser para começar, mas é tudo, é a nossa mentalidade. Porque a partir da nossa mentalidade, como nós vemos as coisas, nós vamos proceder. Só que a partir de agora, nascido de novo, nós não vamos ver mais a nossa vida a partir dos nossos olhos. Vamos ver pelo prisma de Deus. Vamos ver pela lógica, pela ótica de Deus. E vamos viver pela vontade de Deus. Ela sim é perfeita, agradável e boa. O nosso coração agora não pode mais nos guiar, porque ele é muito emocional. Nós não podemos viver de emoções constantemente. Por quê? Porque elas oscilam. Mas Deus não oscila. Deus é imutável. O que ele é, permanece. O que ele é, permanece. E ele diz: não foi por coisas corruptíveis, mas foi como pelo sangue precioso de Cristo. Purifiquem a vossa alma na obediência à verdade. Então, cada vez que nós lemos a palavra e ela vai modificando a nossa vida, se a gente era uma pessoa maldosa, gostava de falar da vida dos outros, pessoas ranzinzas, pessoas que não gostavam de ajudar o próximo, pessoas maledicentes, murmuradoras, não tinha domínio próprio, não conseguia ver o outro, só a si mesmo, e uma série de mazelas que dá pra gente listar aqui de uma forma tão extensa do que é o ser humano sem Deus. Gente que diz assim: mas como é que esse Deus existe? Tem tantas crianças morrendo injustamente, o mundo passando por situações. É um mundo sem Deus, querido. Porque Deus, quando ele criou o universo e criou tudo, ele deu ao ser humano. Se você examinar Gênesis, vai ver lá que Deus deu ao ser humano a administração da sua criação. E aquilo que Deus dá, ele não tirou. Essa parte do ser humano, do homem, administrar a criação, Deus não tirou quando houve a separação, a desobediência. Só que, se o homem que continuou sendo o administrador da criação está separado da força de vida do Criador, ele vai administrar de forma errada. Ele vai administrar de forma equivocada, destruidora. E não é à toa que nós temos visto aí tantas mazelas, tanta corrupção, tanta violência, tanta maldade, a iniquidade se espalhando no mundo, e isso já era previsto por Deus. Por quê? Porque o ser humano está procurando cada vez menos o seu Criador. Então está administrando cada vez mais de forma maldosa, equivocada, violenta, destruidora. Você não dá ao outro aquilo que você não tem. O ser humano que está destruindo o outro é porque se autodestrói.
O ser humano que maltrata o outro é porque maltrata a si mesmo, porque toda a lei Jesus resumiu em duas coisas. Naquele tempo eles tinham mais de 600 preceitos da lei para cumprir. Eles achavam que iam conseguir, nunca iam conseguir. Jesus vem e diz, olha, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama o próximo como a si mesmo. Deus, quando ele disse que nós temos que amar a Deus, isso já nos dá condições para amar ao próximo. Porque quando nós amamos a Deus, o amor de Deus passa a germinar em nós e nós vamos dar aquilo que nós temos a partir de Deus em nós. Então não tem como a gente não conseguir amar o próximo. Agora, se nós não estamos conseguindo amar o próximo, é porque o passo 1 ainda não foi dado, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei falava de coisas terríveis que as pessoas faziam com os outros. Mas se eu amo a Deus, todas essas coisas agora começam a ser cobertas pelo amor de Deus em nós. Então, muitas coisas precisam ficar para trás no nosso novo nascimento. E como é que eu vou saber por onde eu tenho que começar? O primeiro passo é deixar-se ser purificado a nossa alma pela verdade. Então, ter preguiça de ler a Bíblia, isso tem que ficar para trás. Ah, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Você não precisa sentir vontade. Lembra que agora a vontade é a de Deus em você. A nossa, ela não é perfeita. Ela não é agradável. Ela não é boa. Quantas horas do dia nós desperdiçamos em ter contato com a verdade? Estamos desperdiçando a purificação da nossa alma. E isso aqui não é meramente religiosidade. Isso aqui é a própria palavra, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para quê? Para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. E é isso que Deus faz comigo, com você. Ele nos amou primeiro. Em 1 João, capítulo 4, verso 10, vai dizer que nisto consiste o amor. Deus, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele tenha nos amado primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, o amor dele já está em nós, aí nós conseguimos amar o próximo. E isto é evidência de nascidos de novo. Isto é evidência de que a nossa mentalidade começou a mudar. Começou a enxergar não mais a nós mesmos, mas a ver o outro. Começar a enxergar o outro pela ótica de Deus. O que Jesus faria nessa situação que eu estou passando aqui? Ah, eu vou fazer os traçalhos. Isso é você, mas Cristo faria o quê? Cristo pensaria o quê? Você começa a ir vivendo na vida prática do dia a dia o novo nascimento. Que não é misticismo. Ah, eu nasci de novo. Tá, mas nasceu de novo. Mas e como é que tá a tua vivência dentro de casa, no teu trabalho, aonde você está, na fila? Você passa na frente? Não quer saber quem tá na vez? Se te passa um troco no comércio, você identifica que o troco está errado, mas você fica com ele. Chega uma correspondência, não é para ti, mas você assina e fica com ela. Como é o nascer de novo? É viver pela ótica de Deus. É viver pela ótica de Deus. E isso é um passo a passo. Paulo disse, viver de glória em glória, mas o importante é viver em novidade de vida. O que Deus não quer é estagnados. Uma vida estagnada, parada, é uma vida sem propósito. Eu não sei onde eu quero chegar, então eu não sei qual caminho seguir. Qualquer caminho que vai sendo colocado, cuidado. Porque se você não ouve a voz de Deus te guiando a um caminho, o diabo também vai dar as sugestões dele. E aí nós vamos pegar caminhos que não são para os nossos pés. Até porque não existem caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho. Ali, nesta fala, Jesus está anulando qualquer outra opção, qualquer outra alternativa. Ele disse, eu sou o caminho, ou seja, não existe outro. Se tu quiser escolher outro, você estará sendo enganado, porque só existe o caminho. E eu acho até lindo a forma como Jesus utilizou a expressão, porque tudo Jesus se apropriava dos costumes culturais, para que, a partir de uma mentalidade já existencial na pessoa, era mais fácil dele incutir as ideias que ele queria. Pela cultura daquele tempo, andar no deserto era algo perigoso, era difícil, porque quando nós temos um caminho a seguir, a gente vai tomando algumas referências. A gente diz assim, olha, a casa da Suane fica próximo ao Museu do Muca, de canto com o final da Timbó. São referências. Mas e no deserto?
que é um escampado, não tem nada. Como é que eu vou ter referência para a localização de onde eu preciso chegar e não me perder? Aí eles faziam alguns trajetos, eles já iam decorando para poder não se perder no deserto. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. Para quê? Para que a gente não se perca no deserto que a gente vive até chegar de retorno ao céu. Eles faziam alguns caminhos no deserto para não se perderem, porque senão eles se perdiam sem referência. Jesus é a nossa referência. Jesus é a luz, é a candeia que nos vai guiando. E Ele é o caminho da nossa vida. Ainda como nascidos de novo, adotados, somos filhos. Temos em nós o espírito do filho que clama, Abba, Pai. Então não tem como eu viver sem me alimentar da palavra. Não tem como eu não viver destas palavras que vão gerar vida em mim, e ela é o próprio Espírito de Deus. Quando Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como vivermos mais de qualquer forma, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então, o passo inicial, como nascido de novo, consciente de filhos adotados, é estar inteiramente vivendo uma vida de santificação. O que quer dizer a palavra santo? Separado para uso exclusivo de Deus. Não somos santos por força própria. Não somos santos por mérito particular. Somos santos porque Deus é santo. Ele em nós. Nós somos identificados. Quando o céu olha para a terra, ele vê Jesus naqueles que creem nele. Aí nós somos achados de Deus. Nós somos identificados por Deus. Porque Deus é santo, mandou seu Filho, Jesus santo, nos regenerou, nos fez nascer de novo. Agora, como viver separado para uso exclusivo de Deus? Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então, queridos, a partir de hoje, viver aqui na terra é ter responsabilidade. Não há como nós vivermos de qualquer maneira. Muitas tentações vão aparecer ao nosso redor, mas se nós estamos purificando a nossa alma com a verdade, a gente vai ter respostas para dar, como Jesus teve no deserto. Jesus estava cheio da verdade. Quando Satanás viu ele com fome, a fome aqui representa todo tipo de necessidade que você esteja vivendo, por exemplo, agora na sua vida. O que você tem respondido para essas tentações? Diga o que Jesus disse. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás também vai abrir sua boca. Ele abre 24 horas a boca dele. Mas você está ouvindo mais o que sai da boca de Deus ou o que sai daquele que é o inimigo? Sempre foi o inimigo das nossas almas. Sempre o desejo de Satanás é roubar de nós a verdade do eterno. É assaltar as misericórdias de Deus que estão disponíveis a nós. Então, não tem como. Se a gente já tem consciência da nossa identidade em Cristo, precisamos viver como testemunhas fiéis de Deus. Nós temos mais uma evidência para termos consciência da nossa responsabilidade como filhos aqui nesta terra, conscientes da nossa identidade. Nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 1, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 5, está escrito assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Nós abrimos o vídeo desta série dizendo que Jesus era a testemunha do Pai. E o livro da verdade vai fechar, concluir os estudos, dizendo que Jesus é a testemunha fiel. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, tudo que Jesus ensinou é, de fato, a verdade. Nós vamos também ver em Atos no capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Naquele tempo, Jerusalém era tida como o centro do mundo. Então Jesus usa uma linguagem para fazer uma espécie de eco. Começa ali no centro do mundo, geograficamente considerado na época, Jerusalém, expande para Samaria e expande para os confins da terra. Então, a voz de Deus está ecoando para toda a eternidade. Qual é o legado que nós vamos deixar na terra? Jesus deixou um legado e disse que a gente ia ser testemunho deste legado. Recebereis a força do Espírito, ou seja, nós não testemunhamos a respeito de Deus e as maravilhas dele nas nossas vidas por força própria. Existe em nós a força do Espírito Santo, para que o ser humano não se encha de vanglória e diga, isso é porque eu fui firme, porque eu fui forte. Não, nós somos fracos. É o Espírito de Deus que é forte em nós, que clama, Abba, Pai, que chama por ele, aí nós somos socorridos, querido. Então não tem como. Tem gente que uma vez disse, Sônia, eu não sei entender, eu queria vencer como tu tá vencendo, como é que tu conseguiu e eu não. Querido, eu não consigo sozinha, não. Eu não consigo de mim mesma, não. É a força do Espírito. Agora, é leitura da palavra. Porque é ouvindo a palavra que a fé vai vir. Ninguém pode orar, Senhor, aumenta a minha fé. Essa oração nunca vai ser respondida. E não é porque Deus é ruim, é porque não é dessa forma a organização espiritual das coisas. Existe toda uma organização no mundo espiritual. Existe uma configuração de como as coisas funcionam. Eu não posso pedir fé. A fé é dada, mas ela vem pela palavra. É pelo ouvir a palavra que a fé vem. Então, se o autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo, ele é a verdade, quando eu leio a verdade ou escuto sobre a verdade, que é o que você está fazendo agora, a fé começa a crescer como um fogo, onde foi colocado mais lenha e mais lenha. Eu estou colocando mais lenha na fogueira da tua fé, mas esse fogo vai acabar. Você vai ter que colocar as tuas próprias lenhas. Você vai colocar mais lenha daqui para frente, mais lenha e mais lenha, para sermos testemunha de Deus na terra. Jesus não deu testemunho de si mesmo e nós não podemos dar, porque senão estaremos dando um testemunho falso. Que possamos então, queridos, conscientes da nossa identidade em Cristo, não ter medo do dia em que a nossa trajetória, a nossa peregrinação na terra finalizar e a gente então partir para a glória, para encontrar com o Eterno. A gente não pode ter medo da morte. A morte é encontrar com o Eterno. E quando enfim chegar esta hora em que a morte nós vamos enfrentar, a gente vai enfrentar isso sem medo, porque nós vamos ter vitória em nome de Cristo, porque nós estamos nascidos de novo. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1, está dito, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, qual é o contrário disso? Há condenação para quem não está em Cristo Jesus. Então, querido, busque a sua vida com Deus. Busque um novo nascimento, não se contente com um nascimento natural. Se você não tem buscado a Cristo, você ainda está sendo só criatura e há um perigo rondando a sua vida. Não estou aqui colocando medo, mas eu estou te dizendo a verdade. Se você partir desta dimensão terrena sem estar como filho adotado, regenerado em Cristo Jesus, está sobre você uma condenação da lei. Deus não quer isso. Deus não quer dessa maneira. Tanto é que ele enviou o seu Filho para testemunhar sobre a verdade e a gente tem apenas que crer nesta verdade e crer é viver. Amar a Deus é viver os seus mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, queridos, que possamos comemorar, sempre comemorar, que vivo Deus está no meio de nós e mediante a palavra nós vamos purificando a nossa alma. Que esta série, que ao longo destes vídeos, se você chegou até o fim, se leu, se assistiu desde o início, eu creio que Deus poderosamente alimentou a tua alma, purificou a tua alma. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dê o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é favorável e então mais pessoas possam ter contato com este conteúdo tão precioso das Sagradas Escrituras, que é a poderosa Palavra de Deus, que salva, que liberta, que cura e que transforma. Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Amém.